Eu vou fazer minhas as palavras que o pastor Marcelo falou agora há pouco aqui. Tem uma coisa especial de Deus aqui na igreja hoje. Todo culto aqui é abençoado, mas tem uma unção diferente. E eu vou confessar para vocês, até quem prega a palavra também pede sinal para Deus. Às vezes você pensa que é só você, né? E eu estava já com uma palavra no coração, no espírito, para trazer, e eu tive dois sinais de Deus assim, nesse começo do culto, muito fortes. Quero louvar Deus pelo pastor Chiquinho, a pastora Fernanda, porque o Pura Fé Music estava adorando, e parece que a música, o louvor, ele veio que nem uma luva assim para a palavra, assim. Quando foi cantado, eu não sei se é assim, tá, gente? Eu não sei cantar, nem tentei entrar na audição, nada, tá? Mas quando foi cantado, né? O inferno treme ao ouvir a sua voz. E também, quando tem uma parte desse louvor que fala sobre a tempestade, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar aqui hoje. E a pastora Lu também estava orando agora há pouco, e ela falou assim, ela falou mais uma vez, ela falou assim: a adoração traz a vitória, a adoração traz a vitória. Vai parecer que a gente combinou, queridos, mas foi combinado no céu. Então queria que você pegasse a tua Bíblia, abrisse no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo de número 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Com tantos sinais assim que Deus deu, eu creio que a gente não está diante de mais uma palavra. A gente está diante de uma palavra que vai, com certeza, decidir muita coisa na nossa vida. Marcos capítulo 5, versículo 1. Quero também louvar Deus pelo nosso bispo Bruno, a pastora Vanessa. Mesmo eles não estando presentes, é melhor ainda quando a gente fala bem, quando a pessoa não está. E era ontem, final da tarde, o bispo me chamou. Lá em Israel deve ser mais tarde ainda, né? Lá é 6 horas para frente, se eu não estou enganado. Aí ele falou: Marquinho, você pode trazer a palavra no culto amanhã? Aí eu me lembrei, aí ele falou: você pode trazer a palavra no culto amanhã. Aí eu lembrei de uma palavra que o pastor Lucas pregou aqui esses dias. Eu penso tudo na palavra, gente. Aí o pastor Lucas pregou num domingo à noite. Às vezes a gente ouve, a gente não leva muito a sério, a gente deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o pastor Lucas pregou aqui, foi há 3 domingos atrás, domingo retrasado. Ele falou: se prepara, ele falou para toda a igreja, alguém vai se lembrar desse culto que ele pregou de Josué. E ele falou: se prepara que Deus vai te chamar do dia para a noite. Na hora que o bispo falou assim: você pode pregar amanhã? Eu falei: posso. Eu falei para a Alane, eu estava em casa, eu falei: Alane, você estava orando hora mais. Mas deu tudo certo lá. Então louvar a Deus pelos nossos pastores, pastor Lucas, a pastora Tati, pastor Marcelo, a pastora Érica também. E eu não deixo eles em paz, viu? O pastor Lucas estão lá em Jerusalém, né? Aí falei com ele hoje, para nós era final da tarde, para eles já era noite. Falei: pastor, precisava falar contigo. Ele falou: me liga em 5 minutos. Aí liguei, aí eu falei: queria conversar com você da palavra que eu vou pregar. Aí ele já deu umas dicas, falou: coloca isso aqui também e tal. Então vai dar tudo certo. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. Eu vou ler na revista atualizada, que é uma versão um pouquinho mais antiga que essa que está aí no telão, que é a NVI. Uma palavra ou outra vai mudar, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo saiu dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes,
ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu. Na minha versão tá e adorou. Nessa tá prostrou-se. É o mesmo sentido, eu vou explicar daqui a pouco. Versículo 7. Exclamando com alta voz. Ele falou baixo ou ele falou alto? Alto. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera. Ou na NVI está, Jesus lhe tinha dito. Então era uma coisa que já tinha acontecido. Marcos só está falando um pouquinho depois, só para você entender a ordem das coisas. Espírito imundo sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos quantos? Legião era um termo dos soldados do Império Romano que dominava na época. Eram 6.000 soldados, ou seja, antes de continuar a leitura, o homem estava com 6.000 demônios dentro dele. Se eu estava pensando, se 6.000 demônios cabem dentro de uma pessoa só, imagina o quanto do Espírito não vai entrar dentro da tua vida e na minha também nessa noite. Porque a bênção é maior do que a maldição, a unção é maior do que a oposição. Versículo 10. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Lucas vai ser mais detalhista, vai dizer que eles pediram para ir para os porcos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000. Precipitou-se de espinhadeira abaixo para debaixo do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu todo o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Você está entendendo isso aqui? Ele estava sentado, vestido e perfeito juízo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que pessoas não vão te reconhecer mais. E ao entrar, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles, agora Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse ir ter com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa. Versículo 19, deixa eu ver como é que está na NVI. Vá para casa. Ah, meu Deus, você vai para a tua casa com o teu milagre nessa noite. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu não sei como você chegou aqui, acho que muitos vieram do trabalho porque é quarta-feira. Você volta para casa hoje com o teu milagre. Vamos declarar isso aqui? Levanta a tua mão e diga assim bem forte, mas você vai dizer bem alto. É que nem o nosso bispo ensina, já faz bem na primeira para não precisar nem repetir a segunda. Levanta a tua mão e diga assim, eu volto para casa com milagre. Até se o bispo tivesse aqui já ia ficar orgulhoso de vocês. Aleluia. Vai para casa para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. A minha palavra hoje, a palavra que Deus me deu, é a palavra que estava no banner da igreja quando esse culto foi anunciado. A palavra é, um novo tempo para a sua família. Eu vou falar de novo, um novo tempo para a sua família. Vamos declarar isso de novo, que nem vocês declararam na primeira, e a gente vai declarar até o fim desse culto, porque a gente não veio aqui para brincadeira não, a gente veio aqui hoje para decidir. Levanta a tua mão e diga assim, um novo tempo para a minha família. Um novo tempo para a minha família. Como é que isso acontece? Um novo tempo, ele só é possível através de um encontro com Deus. É tão interessante porque o que Deus ministrou no meu coração é isso. Um encontro com Deus muda a tua história. Eu vou repetir. Um encontro com Deus muda a tua história.
Se a gente está falando de encontro, a gente já pode falar junto de preparo. Quando você vai ter um encontro com alguém, você até toma banho, né? Até toma banho, né? Básico, né? E Amós, o profeta Amós, ele vai dizer em Amós 4,12, um versículo que eu amo. Ele vai dizer assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. E a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse sobre essa busca. Se a gente pegar o livro do profeta Isaías, Isaías vai dizer lá em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está o quê? Perto. Guarda isso. A origem do poder é a busca. A origem do poder é a busca. E eu gosto da palavra poder porque ela é autoexplicativa. Poder. O que você não podia, a partir dessa noite de quarta-feira, você vai poder. É poder, é autoexplicativo. E Jeremias também vai dizer lá em Jeremias 29:13. É tudo por tudo. Ou seja, guarda isso também. Deus só vai ser tudo que você precisa quando Ele for tudo que você tiver. Eu vou repetir essa, que acho que vale a pena. Deus só vai ser tudo que você precisa quando Ele for tudo que você tiver. Isaías disse: buscai. Jeremias vai dizer em Jeremias 29:13, falando como profeta, em nome de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é tremendo isso, porque isso vai estar em toda a Bíblia, em toda a palavra. E aí tem um detalhe no texto, que eu quero ler um versículo de Marcos. Se o pessoal da mídia puder me ajudar, a gente leu Marcos, eu quero ler um de Lucas, melhor dizendo, Lucas capítulo 8, se der para colocar no telão, Lucas capítulo 8, versículo 27, Lucas 8, 27. Porque eu pedi para colocar esse, eu vou explicar por quê. Ó, tá aí. Deixa eu ler aqui na minha. Logo ao desembarcar, veio ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, e não habitava em casa nenhuma. Na NVI tá, nem vivia em casa alguma. Mas vivia onde que está falando aí no final do texto? Aonde? Olha que interessante. Isso eu aprendi com o pastor Lucas. Para você entender uma coisa que está em mais de um evangelho, você tem que ler todos. Lucas dá um detalhe que Marcos não fala. O homem estava tão endemoniado que ele não conseguia ficar na sua casa. Ele ficava, vou explicar para a gente entender mais fácil, ele ficava no cemitério. Não é interessante? Um homem que devia ficar em casa, ele ficava onde deveria ser o final da sua vida. Alguém só vai no cemitério quando morre, ou para cuidar do túmulo de alguém. Então, eu estava pensando sobre isso. O novo tempo na tua família, quando ele começa, quando você não deixa a sua casa. Eu vou falar de novo. O novo tempo na tua casa vai começar quando você não deixar a tua casa. Levanta a tua mão e diga isso bem forte. Faça uma declaração de fé nessa noite. Diga assim: eu não vou deixar a minha casa. Parece simples a gente falando assim, mas desculpa a expressão. Eu acho que a gente tem vivido o tempo dos gadarenos do século 21. Por quê? Tem gente que quer ficar em qualquer lugar, só não quer ficar em casa. É verdade o que eu estou falando ou não é? E tem gente, eu estava vendo a pastora Lu orando aqui, eu estava clamando aqui junto, e ela estava falando sobre Deus libertando filhos que estavam presos, eu já estou dizendo no passado, já estavam presos nas drogas. O que é uma prisão, por exemplo, num vício de drogas? Uma prisão num vício de drogas é trocar a casa pelo sepulcro. Então, sabe o que acontece? As pessoas não têm tido mais o prazer de ficar em casa. Mal se sentam na mesa para comer. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite, quarta profética, jornada da família? Hoje nós vamos abandonar os ambientes de morte. Hoje nós vamos sair dos ambientes mortos. Guarda isso. Eu estava pensando, como eu disse, cemitério
vem para uma pessoa que está no final da sua vida, não para uma pessoa que está no meio dela. Aqui do lado da igreja, tem uma coisa que quando eu passo fala muito comigo. Não é uma placa, para mim é uma palavra profética, não é um slogan, é uma declaração de fé. Aqui do lado está escrito: uma família para pertencer, um lugar para recomeçar. Jesus aparece para aquele homem para mostrar que não era o final de nada, era o começo de uma grande obra na vida dele. Jesus chega para aquele homem, para aquilo que era o fim, Jesus vem trazer um novo começo. E hoje eu quero colocar uma palavra profética sobre a tua vida, se você estiver aberto para receber. Há uma frase antiga que fala: onde o diabo colocou um ponto final, Deus coloca uma vírgula, e ele continua escrevendo a história dele na tua vida. Talvez você possa falar: é o fim. Só é o fim para quem não conhece o poder do recomeço, porque recomeçar é ir depois do fim, recomeçar é conhecer o poder da ressurreição. Talvez você pode falar: mas eu cheguei aqui hoje, eu nem sei como eu cheguei aqui, para mim acabou tudo. Eu quero te dizer, ainda te resta algo, o poder do recomeço que está liberado sobre a tua vida nessa noite. Aleluia! Esse poder está aqui. Levanta a tua mão e diga bem forte: eu vou recomeçar. Não tem ponto final para o autor da vida. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. E eu quero te falar de maneira muito prática e breve. 3 pontos para você viver um novo tempo na tua família. Isso aqui é que nem receita de bolo. Se você fizer, vai dar certinho. A primeira coisa: como é que a gente vive um novo tempo na família? A gente vive um novo tempo na família adorando antes de acontecer. Não é adorar depois que aconteceu. Eu vou adorar antes de acontecer. Eu disse que a pastora Lu orou aqui para mim, foi uma confirmação, porque eu estava pensando, todo milagre em uma família, ele foi antecedido por uma adoração. Eu estava pensando, Jó, lembra de Jó? Perdeu tudo, ou melhor dizendo, Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó, mas tudo o que Jó tinha era Deus. E quando tudo acontece, Jó se prostra e Jó adora. No texto de Marcos vai dizer que o homem se prostrou e que o homem adorou. Sabe o que é adorar? Adorador termina com dor. Adorar é a tua reação diante da dor. Porque a nossa dor, ela nos aproxima de Deus. Diante da dor, você pode ser um adorador, ou você pode ser também um murmurador. Murmurar é usar o poder da palavra para a morte e para a destruição. A murmuração, ela nada mais é do que o louvor para o diabo. E como eu disse, todo milagre numa família, ele teve adoração no meio, teve adoração envolvida. Poderemos falar de Abraão. Se tem bênção da família, tem que falar de Abraão. Quem recebeu a bênção da família foi ele. Lembra de Gênesis 22? Deus falou: me dá Isaac. Na verdade, quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Você não pode ter nada que você não possa entregar a Deus. E ele fala, ele pega os servos e ele fala: eu vou lá com o rapaz, nós adoraremos e voltaremos. Ele fala no plural, ele não fala eu irei lá com Isaac, adoraremos e eu voltarei. Hebreus 11:19 vai dizer que Abraão queria tanto em Deus, que ele acreditava que se Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitar. O Deus que está aqui é poderoso para ressuscitar o teu casamento, a tua família e o teu filho. Só tem um detalhe, só um detalhe:
Abraão cria no que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido uma ressurreição na história. A primeira veio muito tempo depois com Elias. Ou seja, Abraão acreditou que através da sua adoração, o que nunca tinha acontecido poderia acontecer. E eu quero te falar, o que Deus vai fazer na tua vida não vai ser normal. Aliás, quem esteve aqui domingo à noite, a palavra está no canal no YouTube da igreja. O pastor Tiago conta de um sonho. E o sonho é: enquanto a igreja por a fé estiver de joelhos, o Senhor vai estar dando vitória para essa igreja no meio da guerra. E eu quero declarar: se prepare, Deus vai liberar um milagre novo na tua vida. Aleluia, se prepare, Deus vai fazer algo inédito. Eu creio, não que nós vamos viver o que aconteceu no passado, eu acredito, o que nunca aconteceu, Deus vai realizar na tua vida. Aleluia. É interessante, né? Interessante. O homem se prostra. Jesus, ele vem pela praia, só para vocês entenderem. Gadara fica diante do mar da Galileia. Então você normalmente chega ali de barco. E, como algo marítimo, tem uma praia. Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia fala que o homem estava tão endemoniado que ele ficava nu. E tem um detalhe, se você olhar a ordem do texto. Ele começa a adorar antes de Jesus prover uma roupa para ele. Como é que eu sei que foi Jesus que proveu uma roupa para ele? Porque ele não tinha voltado para casa ainda, foi só no final do texto. Então, guarda isso. Adoração é fé. Fé é acreditar no antes, que Deus só vai fazer depois. Repito, fé é acreditar no antes, que Deus só vai fazer depois. Alguém pode falar assim: mas espera aí, isso não faz sentido. Não, mas é isso mesmo. A fé não faz sentido, mas a fé faz milagres. Levanta a tua mão e diga: eu vou viver o meu milagre. Você está passando uma luta, começa a adorar. A tua adoração vai salvar a tua família. Não, você não entendeu o que eu falei, eu vou repetir. A tua adoração vai salvar a tua casa. Eu lembrei de Paulo e Silas. Atos 16, 25, pode ler até o 31. Eles estão na prisão. Meia-noite, por volta da meia-noite, eles começam a adorar a Deus. Deus manda um terremoto. Está chegando um terremoto de Deus lá na tua casa. Aí Deus manda um terremoto, Deus manda um abalo. Quando as cadeias se rompem, você imagina o carcereiro, ele falou: eu vou me matar. Preso indo embora, ou eu me mato, ou vou me matar. Paulo fala: fique tranquilo, todos nós aqui estamos. E aí Paulo fala para ele o famoso Atos 16, 31, que eu quero te falar nessa noite. É palavra viva, é palavra de poder. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa só aconteceu porque antes veio uma adoração. Então eu quero te falar: não adore, não espere adorar quando as coisas estiverem bem. Ao contrário, quando você começar a adorar, as coisas vão ficar bem. Eu não sei se você sabe disso. Lutero, grande reformador da igreja, quando acontecia um grande problema, ele reunia as pessoas da igreja e dizia: vamos cantar um louvor e envergonhar o diabo. E hoje eu vim aqui te falar, por a fé, eu não sei como é que as coisas estão, mas também não importa como elas estão, importa como elas vão ficar. Eu quero te falar, vamos nessa noite cantar um louvor e nós vamos envergonhar o diabo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Eu aprendo com Jó, eu aprendo com Paulo, eu aprendo com Abraão, que foi adorar entregando um filho. Eu aprendo. A gente não louva a Deus porque as coisas estão bem, porque nem sempre elas estão. Seja bem-vindo ao mundo real. A gente não adora a Deus porque as coisas estão bem. A gente adora a Deus porque a gente tem Deus. Isso não muda. Deixa eu te falar uma coisa. Não há situação que te impeça de louvar a Deus. Há um louvor para cada situação. Então o que é adorar? E tem uma coisa incrível. Adorar é reconhecer a autoridade. E deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que quando duas pessoas andam juntas, elas ficam parecidas, né?
Eu me lembrei, estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma aula que o pastor Lucas deu no instituto. E o pastor Lucas dizia na aula: você se torna parecido com aquilo que você adora. Então quanto mais eu adoro a Jesus, mais parecido com Jesus eu fico. O dia que você entender que a tua adoração vai te fazer mais parecido com Ele, você não vai parar de adorar. E tem uma coisa, a Bíblia fala que o homem exclamava muito. Ele falava baixo ou ele falava alto? Eu contei isso aqui um outro dia, que eu tive aqui no altar, eu vou falar de novo. A cada glória a Deus que você dá, mais forte você fica. Não, eu acho que você não entendeu. A cada glória a Deus que você dá, mais forte você fica. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos 4 assim: Abraão, falando dele ainda, adorador, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, antes se fortalecia dando glória a Deus. Sabe por que você vai adorar? Você vai adorar porque a palavra que sai desse altar é verdade. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra não respeita condições humanas. Gente, se eu fosse falar aqui para vocês, o pastor Marcelo está aqui, ele sabe. Foi no ano passado. Eu estava sentado aqui onde mais ou menos o seu Israel e a dona Ana estão. E o pastor Marcelo estava pregando aqui no dia. Ele falou, fica de pé. Eu fiquei. Eu estava de calça jeans e camiseta. Ele falou assim: Deus vai fazer uma coisa na vida do irmão, que eu estou vendo o irmão com uma roupa diferente. Hoje eu acho que eu tentei pelo menos vir com uma roupa diferente. É que às vezes você ouve a palavra, você acha que a palavra ela cabe no teu bolso. Você acha que a palavra ela cabe na tua planilha. Palavra de Deus, ela sempre promete o impossível. Quando o pastor Rogerinho estava aqui domingo, e ele começou a falar, e ele falou mais uma vez, ele falou assim: vai acontecer algo de Deus na vida de vocês. Aí eu acho que o pessoal da igreja não entendeu muito. Aí ele falou assim: não, mas não é uma coisa assim para longe. Quem estava domingo aqui de manhã vai lembrar. Ele falou: Deus vai fazer alguma coisa nos próximos dias. Sabe por que eu posso gritar que nem aquele homem que estava endemoniado? Eu sei de onde Deus me tirou, gente. Eu sei quem eu era, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu estava, eu sei onde Deus me colocou. Eu ainda não vivi tudo que Deus tem para mim, mas eu não sou mais quem eu era antes, né? Ontem quando o bispo me chamou e ele falou: você pode trazer a palavra na quarta manhã? Eu me lembrei da palavra do pastor Rogerinho. Eu falei: meu Deus, não é que o pastor tinha falado que aconteceu algumas coisas nos próximos dias? Aí eu pensei: meu Deus, eu não sabia que ia ser tão rápido. Deixa eu contar alguma coisa para você. Sabe por que eu posso gritar e por que você pode gritar? Talvez não está tudo do jeito que você quer, mas Deus está fazendo uma obra na tua vida. Hoje, eu vou falar para mim, eu vou dar um testemunho meu. Hoje é dia 10 de maio, amanhã eu faço aniversário, amanhã eu completo mais um ano. Quando o bispo chegou, eu falei: ainda que não aconteça nada, o meu presente eu já ganhei. Deixa eu te contar uma coisa, rapidinho. Até 4 anos de idade eu era mudo, eu não falava nada. Hoje falo mais que o homem da cobra, né? Quem já foi na Praça da Sé sabe quem é o homem da cobra. Depois eu explico, não vai dar tempo hoje. Mas minha mãe me levou nos médicos. Os médicos falaram assim: teu filho não fala porque ele não quer. Minha mãe já servia a Deus. Ela falou assim: depois que eu fui nos médicos, onde tinha culto eu te levava. Se era para o monte eu te carregava, que fosse dormindo, mas você estava lá no monte para orar. Eu só sei de uma coisa: uns 4 anos depois, eu estava em casa, eu peguei um Nescau na pia, tomei o Nescau, engasguei e comecei a falar: eu sei de onde Deus me tirou. Sabe por que a igreja pode gritar e glorificar? Porque o tamanho do teu grito é o tamanho da tua fome. Dá um glória a Deus o mais alto que você puder. Você vai vencer pelo poder da tua adoração. Aleluia! Sabe por quê? Se você fazia para o diabo, agora você vai fazer muito mais. Dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Tem alguns que ainda não sorriram. Fala: você vai fazer muito mais. Fala para mim, pode falar para mim, pode falar para mim.
Pura fé está só começando, você vai fazer muito mais. Sabe por que eu estou falando isso? Por que eu não vou gritar para Deus? Por que eu não vou gritar para o Senhor? Por que eu não vou gritar para Jesus? Se quando a gente era endemoniado, lembre-se do texto, a gente quebrava a corrente para o diabo. Se eu quebrava a corrente para o diabo, porque agora eu vou ficar que nem um morto dentro da igreja? Só para avançar desse ponto, termino falando da samaritana. Por que uma mulher que precisava viver um novo tempo na sua família e na vida sentimental, Jesus falou sobre adoração para ela? E eu preciso falar mais uma coisa. Jesus falou: chama o teu marido e vem cá. Marido? Eu não tenho marido. É isso aí mesmo. Você disse com verdade. Você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é teu. Começa a adorar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é tremendo? Jesus tinha futuro até para a mulher samaritana. Será que ele não tem futuro para a tua vida? Gente, vamos ser sinceros, quem escolheria para uma obra? Ela foi pregar para a cidade inteira. Quem escolheria para uma obra uma mulher que veio de 5 divórcios? Sabe o que eu quero te falar? Jesus, ele rasga o teu passado. Passado não é critério de escolha para Jesus. Não importa, histórico para um Deus que escreve uma nova história na tua vida. Aleluia. A segunda coisa que o texto me ensina: como é que o novo tempo na tua família vem? Ame as pessoas e use as coisas. Nunca inverta. Eu vou repetir: ame pessoas, use as coisas, nunca inverta. Sabe o que acontece? Tem família que não está vivendo o novo tempo porque tem gente amando mais as coisas do que as pessoas. Nenhum sucesso profissional compensa o desastre na tua casa e na tua família. Deixa eu te falar uma coisa, essa hora ninguém dá amém, né? Mas eu vou falar de novo. A tua casa vai determinar a tua autoridade ou não. Lembra de 1 Pedro 3? Marido, fica bem com a tua mulher. Se você não estiver bem com a tua mulher, a tua oração vai ser interrompida. Tudo começa em casa. Lembra de 1 Timóteo 3,5? Se você não governa bem a tua casa, você não pode governar a casa de Deus. Então quer dizer que a minha vida espiritual depende da minha família. Isso mesmo. A tua vida espiritual é o termômetro da tua família. A tua vida espiritual é o termômetro da tua vida. Se a tua vida espiritual está bem, você está bem. Se a tua vida espiritual está mal, você está mal. É isso. A tua vida espiritual e a tua família vão determinar o teu ministério. É isso mesmo. Porque sabe o que me chama a atenção no texto? Jesus pega, ele liberta o rapaz. Quando ele vai libertar o rapaz, os demônios falam, eram 6.000, e eles dizem: manda a gente para os porcos. Jesus mandou. Mas tem um detalhe: os porcos se jogaram e se afogaram. Quando os porcos se afogaram, como é que o rapaz já estava? O rapaz estava sentado, o rapaz estava tranquilo, e ele já estava de roupa. Até então ele vivia nu. Sabe o que o povo da cidade fez? Ficou bravo porque o rapaz estava curado e porque eles tinham perdido 2.000 porcos. Não é interessante? E, gente, olha o milagre. Jesus tinha provido uma roupa para ele. Como no Gênesis, Deus proveu uma roupa para Adão e Eva para cobrir uma família. Gente, se bens materiais, se porco tiver mais valor do que gente, eu estou dizendo agora porco no sentido figurado, se coisas têm mais valor que pessoas, a gente não está entendendo a ação de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar. Você não dá amém porque essa parte tem gostinho de bezetacil, né? A gente está vivendo uma geração que valoriza coisas, mas não valoriza pessoas. Eu quero me importar com aquilo que o céu se importa. E para Deus, na minha Bíblia, ainda está escrito que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Deixa eu te falar, uma geração que está preocupada com coisa pequena não vai receber coisas grandes de Deus. Eu preciso te falar, talvez é óbvio,
Mas como o nosso bispo sempre fala, o óbvio precisa ser dito: a tua família é o teu maior patrimônio. A tua família é o teu maior bem. Deixa eu te falar o que eu falei agora há pouco com uma outra forma. Sucesso profissional não compensa os escombros da tua casa, não compensa os escombros da tua família. Comece a amar pessoas e usar as coisas. Sabe o que é isso? Isso é cumprir princípio espiritual, porque se você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Se você é fiel ao princípio, Deus será fiel a você. Deixa eu te falar uma coisa, fazendo um parênteses. Princípio espiritual não tem a ver porque a pessoa merece. Princípio espiritual não é porque a pessoa merece, é por quem eu sou. É por quem eu sou. Eu não perdoo o outro porque o outro merece. Eu perdoo o outro porque eu quero ser livre. Eu não perdoo o outro porque o outro merece. Eu perdoo porque eu quero que o meu coração fique limpo, porque o meu coração limpo vai fazer eu ver a Deus. O nosso orgulho detona a nossa casa. Tem gente falando assim: aquele ali eu não vou ajudar, aquele ali, aquele não merece. Eu não ajudo o outro porque o outro merece, eu ajudo o outro porque eu sou generoso. Não tem a ver com o outro, tem a ver com aquilo que Deus fez na minha vida. Quem cumpre princípio é maduro, e quem é maduro vai colher. Vou falar de novo: quem é maduro vai colher. Lembra do seguinte: na natureza você colhe um fruto quando o fruto dá o quê? Com Deus é parecido, só um pouquinho diferente. A tua colheita vem quando você está maduro. Levanta a tua mão e diga: é tempo de colheita. E para terminar, primeiro então, você vai adorar. Quem vai adorar aqui, diga amém. Segundo, você vai viver um novo tempo na tua família. Vou falar de novo, acho que você não ouviu. Você vai viver um novo tempo na tua casa, na tua família. Vai viver mesmo, porque vai amar pessoas e vai usar coisas. Chega de querer usar pessoas e amar as coisas. Quem entendeu, diga amém. Terceiro e último, para mim o mais forte. Sabe como o novo tempo da família vem? O novo tempo da família vem através de uma resposta de Deus. E eu quero te falar duas coisas. A primeira: está chegando uma resposta de Deus para muita gente aqui. Mas a segunda que eu quero falar, espero que o amém seja igual ou até maior. Talvez a resposta de Deus não vai ser o que você está esperando, mas é o melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem compromisso com o teu desejo. Deus tem compromisso com a vontade dele. Deus não tem compromisso com a tua vontade. Deus tem compromisso com o propósito dele na tua vida. Quem está entendendo isso aqui? Se uma porta se fechou, estou falando para alguém aqui, é porque Deus tem uma porta maior e melhor para abrir para você. Em Romanos 8:28 ainda está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Depois que passa o momento da adoração, depois que o pessoal fica bravo porque o porco morreu e não estava alegre porque um homem foi liberto, para mim o melhor é o final. O homem está liberto. Você imagina, vamos pensar se fosse aqui na pura fé, um homem liberto de 6.000 demônios. Imagina, pastor Marcelo, o voluntário que essa pessoa ia ser aqui na igreja. Imagina, pastor Carlos, como é que ia ser nos homens de fé. Gente, o homem foi liberto de 6.000 demônios, agora está cheio do Espírito Santo. Imagina como é que ia ser. Aí o homem chega e ele fala para Jesus, para mim é o mais interessante. Ele fala assim: Jesus, eu quero ir com você. Jesus estava indo embora no barco. A Gadara não é nem parte do território de Israel, só para você entender. Jesus foi lá, Jesus atravessou uma tempestade só por causa de uma pessoa. Imagina o que Deus vai fazer na tua família. Ele atravessa o mar da Galileia, eles passam uma tempestade, como Pura Fé Music cantou aqui, por isso que eu falei que esse louvor encaixou com uma luva na palavra. Jesus passou uma tempestade para salvar uma pessoa. Você acha que ele não vai fazer uma obra na tua casa e na tua família?
Aí é interessante, quando Jesus fala Jesus ouve o cara lá, o liberto, o gadareno, não vou nem mais chamar de endemoniado. Jesus fala: você não vai comigo. A vontade de Deus é: vai e prega para os da tua casa. Primeiro ele prega em casa, e depois ele começa a pregar na cidade. Tem uma coisa, aqui está a revelação do texto. Aqui está a revelação. Aqui está a revelação. Presta atenção. Deus tem 3 respostas. 3. Sim, não e espera. Um tempo atrás eu perguntei para uma pessoa, eu falei: Deus tem 3 respostas, sim, não e espera. Eu falei para ela assim: qual é a melhor? Ela falou para mim: a melhor é o sim. Não. Eu falei: a melhor é a que vem de Deus. A melhor é a que vem de Deus. Você sabia que nem sempre, se Deus desse um sim, seria o melhor? Eu estou falando com alguém aqui hoje, eu vim pregar para alguém que você precisa agradecer a Deus hoje pelas orações não respondidas. Sabe o que é interessante? Presta atenção. Jesus expulsou os demônios. Quando Jesus expulsou os demônios pediram para ir para os porcos. Até demônio reconhece a autoridade de Jesus. Imagino que o crente deveria reconhecer, né? Mas aí é para outro dia. Quando os demônios falaram: deixa a gente ir para o porco, Jesus deixou ou não? Sim ou não? Incrível, né? Jesus falou sim para os demônios. Aí, quando os porcos morreram, o povo ficou frustrado, acabou o negócio deles. Aí o povo falou: Jesus, você não é bem-vindo aqui, vá embora da nossa cidade, da nossa região. Jesus foi embora ou não? Foi. Interessante, né? Ele falou sim para os demônios, ele falou sim para a multidão, e para um servo dele ele falou. Deus só fala não para quem ele confia. Deus só dá grande batalha para grande guerreiro. Presta atenção, eu vou começar a terminar aqui. Quando Deus fala sim, Ele está te presenteando. Quando Deus fala sim, Ele está permitindo. E quando Deus fala não? Quando Deus fala não, Ele está proibindo. Não, não é proibindo. Quando Deus fala não, Ele está te protegendo. E quando Deus fala espera? Quando Deus fala espera, Ele está te preparando. E se Deus está te preparando, pura fé, eu vim aqui para te falar: se prepara que está vindo coisa boa de Deus aí. Presta atenção, pode aplaudir ao Senhor mesmo, mas se aplaudir, aplauda Ele com toda a tua força, com toda a tua fé. Eu acho que se você colocar um glória a Deus, fica melhor ainda. Guarda, se Deus falou espera, Ele está te preparando. E se Deus está te preparando, tempo de preparo não é tempo desperdiçado. A espera é o intervalo da bênção. A espera é a antessala do milagre. Presta atenção no que eu vou te falar. Esperar em Deus não mata, não tira, não rouba, renova. Na minha Bíblia ainda está escrito em Isaías 40: Ele faz forte ao cansado, aleluia. Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor, meu Deus do céu, aleluia. Até os jovens, símbolo de força, exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, é você, sou eu, aleluia, renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, subirão com asas como águias às alturas. Quando Deus se falar sim, agradeça. Pegou isso aqui? Se Deus se falou sim, agradeça. Se Deus se falar não, confie. Se Deus se falar espera, se prepare. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor resposta de Deus muitas vezes é não. E deixa eu te falar uma outra coisa, guarda também essa. É melhor um não de Deus do que um sim dos homens. É melhor um não de Deus do que um sim dos homens. Jesus
deixou ele acompanhar ou Jesus mandou ele ficar em casa? Jesus mandou ele ficar em? Levanta a tua mão e diga assim: eu vou ficar na minha casa. Não, fala isso com mais autoridade. Sabe por que ele tinha que ficar em casa? Eu comecei a perguntar para o texto. Pastor Rafa, eu comecei a perguntar para o texto. Eu falei, por que ele ficou em casa? Por que Deus mandou ele ficar em casa? Sabe o que Deus falou comigo? Eu vou te mostrar na palavra, porque a revelação tem que estar na Bíblia. Deus mandou ele ficar em casa porque tinha uma promessa. Lembra que eu falei que Gadara não era Israel? Se ele fosse com Jesus, ele ia sair da sua terra. O milagre está em você ficar na tua casa. Pega a tua Bíblia, o último versículo que eu vou ler hoje, eu já estou terminando. Abra a tua Bíblia em Isaías 61, correndo. Quando você lê esse texto, meu Deus do céu, Jesus mandou ele ficar em casa. Se o pessoal puder me ajudar, a gente vai ler o 1 e o 7. Isaías 61, 1 e 7. Se não der, acompanha na tua Bíblia e você crê no que eu estou te falando que é verdade, tá? Isaías 61, abre nem que seja no teu celular. Olha que tremendo. Eu vou ler o 1 e o 7. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. O versículo está aí agora, ó. A proclamar, eu queria que você desse um glória a Deus. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como é que o homem ficava preso com corrente, com prisão, com algema? Eu vim aqui dizer, hoje é o dia da tua libertação. Mas o teu milagre está na tua casa, porque tem uma promessa. Coloca o 7 para terminar. Versículo 7 aí. Tem dupla honra de Deus chegando para alguém aqui. Tem uma senhora de óculos ali de coque, na frente de você mesmo. Tem uma dupla honra de Deus chegando na vida da senhora. Olha essa palavra, ó, eu vou ler aqui na minha. O sentido é o mesmo. 7. Em lugar, vai recebendo porque é para a tua vida. Em lugar da vossa o quê? Vergonha. Em lugar da vossa o quê? Tudo que é problema na família produz vergonha. Família não tem dinheiro para pagar conta, vergonha. O filho está preso nas drogas, vergonha. O marido saiu de casa, vergonha. Teve divórcio na casa, vergonha. Só que hoje Deus remove a vergonha, porque hoje é a quarta-feira do novo tempo na tua família. Meu Deus do céu, eu queria pelo menos que uns 10 acreditassem nisso aqui que eu estou falando. Olha o que a palavra está dizendo: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Aleluia. Para cada dia do teu choro pela tua família, Deus vai te dar 2 dias de alegria. Em lugar da vossa afronta exultareis na vossa herança. Pega agora o detalhe do texto. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis alegria perpétua. O detalhe está aqui. Eu acho que você não entendeu. A promessa da dupla honra está para quem fica na sua terra. Talvez você pensou, é o momento de sair de casa. Se você sair da tua casa, você perde a dupla honra. Mas se você ficar na tua casa, Deus vai te dar a dupla honra em lugar da tua vergonha. Deus falou, não é em outro lugar, é na tua terra. Sabe o que Jesus tinha para aquele homem? O que ele tem para você hoje? Deus tem a dupla honra liberada para a tua vida. Fique de pé que eu quero profetizar sobre você. Levante a tua mão. Eu preciso falar aqui. Deus muda a estação da tua vida nessa noite. Eu vou falar de novo, acho que você não ouviu. Deus muda a estação da tua vida nessa noite. Sabe o que é interessante? É muito forte isso. Primeiro ele pregou em casa, e depois a Bíblia fala que ele vai começar a pregar na cidade. Você nunca vai fazer algo grande, você nunca vai fazer algo relevante, se você não começar primeiro na tua casa. Deixa eu te falar uma coisa.
Eu não posso estar credenciado a pregar fora se eu não testemunhar primeiro para os da minha casa. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você está sentindo uma luta tão grande na tua vida? Porque o diabo só quer pegar alguém que tem muito valor. Ladrões não roubam casas vazias. Há um valor de Deus muito grande dentro de você. Levanta a tua mão e diga: há algo em mim de muito valor. Eu preciso te falar isso aqui, e eu vou entregar para o pastor Marcelo. Valorize os teus encontros com Jesus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Eu pregaria essa palavra a noite inteira se precisasse. Aquele homem, ele não teve uma segunda vez para encontrar com Jesus. Ele encontrou Jesus uma única vez. Por a fé, valorize o teu encontro com Jesus. Termino dizendo duas coisas rápidas. Uma, se você for em Gadara hoje, na cidade não tem nada, mas lá há ruínas de uma igreja que foi construída por um tempo depois, pouco depois dos dias de Jesus. Sabe o que a história acredita? Quem pregava naquela igreja era esse homem aqui. Na área da tua vida que você tem tido a tua maior luta, vai ser a área da tua vida que mais Deus vai te honrar. Os piores dias te preparam para os melhores momentos. E aí tem uma coisa que Deus me falou, prometo que é a última que eu vou falar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Ele prega na casa e ele prega na cidade. Ele prega na casa e ele prega em Gadara. Gadara, a Bíblia termina dizendo no texto que lemos, a Bíblia fala, era uma cidade que pertencia a um grupo chamado Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Deca, 10. Polis, cidades. Sabe o que Deus falou comigo? Eu estava escrevendo essa palavra e Deus me disse, é muito forte. Deus falou, que dia é hoje? Eu falei 10. Deus falou, aonde eu dei autoridade para o homem, eu pensei em 10 cidades. É isso que acontece com a pura fé. No dia 10, se você ler o Apocalipse, vai estar lá, não temas o que você vai sofrer. O diabo vai lançar em prisão alguns de vós, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Levante a tua mão para o céu. A maior libertação da vida de alguns acontece nessa noite. Deus me falou, eu escrevi essa palavra, estão aqui. Você vai viver esse novo começo hoje, mas eu quero te falar, tem gente que entrou aqui com um pensamento de suicídio. O Senhor te cura e te liberta hoje. Tem uma pessoa, eu estava escrevendo a palavra, eu fecho aqui, Deus falou comigo. Eu estava escrevendo a palavra, Deus falou comigo. Tem uma pessoa que está aqui, o Senhor te trouxe aqui, você não sabe nem como você veio, mas você estava até se mutilando, se ferindo, que nem aquele homem fazia. Acabou o tempo de você se ferir, começa o novo tempo de Deus na tua vida, aleluia, porque aqui o inferno treme quando ouve a voz de Jesus. O inferno treme quando ouve a voz de Jesus. Ele acalma a tempestade, ele faz o milagre no mar. O inferno treme ao ouvir a voz dele. Glorifique ao Senhor.